amados, de volta aqui para mais um vídeo no canal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. E hoje a ministração das próximas duas cartas da igreja está tremenda. Segura aí que nós vamos entrar agora nesse estudo de mais duas cartas da igreja de Apocalipse, que é Pérgamo e Tiatira, na sequência. Está no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 29. Mas aí eu vou separar a primeira carta, que é Pérgamo, depois a gente passa para a terceira e a quarta carta, aliás. Então vamos lá, sem delongas, para o vídeo, ok? Então, versículo 12 diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, aonde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ponto, essa aqui é a terceira carta, a igreja de Pérgamo. Então vamos para as considerações aqui, que está tremendo aqui, está muito interessante essa carta a Pérgamo. Primeiro, como eu fiz com as outras cartas da igreja, vamos identificar o significado do nome Pérgamo, ok? O prefixo per significa através de, ou seja, toda vez que tem um prefixo per, é através de alguma coisa. Então, quando você fala percloro, através do cloro, percutâneo, através da pele, da cutis. Então, quando o prefixo per aparece, é através de. E o prefixo gamo, o final, né, o sufixo gamo ali, vem de gamia ou gamo, significa casamento, né? Poligamia, né? Muitos casamentos. Então, o prefixo gamo, né, significa casamento. Então, olha que interessante o significado dessa palavra. Pergamo, ou seja, através de casamento, ou por meio de casamento. Olha, a gente fica assustado a precisão da profecia de João, porque é muito, muito poderoso. Olha que tremendo. Aqui na época de Pérgamo, você tem que entender que a igreja, como eu já disse antes, ela começa no ano 315, tá? Ou seja, no início do 4º século, a partir do ano 315, começa então esse modelo de igreja. Todas que eu venho falando começam em determinada data, são modelos que seguem até os dias de hoje. Então olha que interessante aqui, né? Pérgamo, ou seja, através de casamento. E olha a repreensão que o Messias dá aqui. Olha a repreensão que está ligada também ao mesmo assunto. Aqui ele diz aqui, né, que Antipas, a fiel testemunha. Mas eu vou entrar em Antipas, mas vamos lá, que é muito assunto para falar, então a gente fica aqui um pouco empolgado. Então, no ano 315, tem que entender que a igreja de Esmina, que era a igreja perseguida, ela é perseguida até então o ano 315. Porque no ano 315 começa um novo tempo, porque o imperador Constantino, até então um novo imperador, né, de Roma, ele vê então, através de um sonho, uma visão, um sinal no céu em forma de uma cruz, e ele vê uma mensagem, né, provavelmente das trevas, fala: com esse sinal vencerás. E ele queria vitória, ele queria conquistar a terra, ele queria continuar a expandir o Império Romano. E aí ele falou assim: tem alguma religião, alguém que fala de um Deus através de uma cruz? Ele falou: tem uns ditos aí que se chamam, né, Netzarim, na realidade era assim que eles chamavam, que prega um Messias que foi crucificado por nós, por Roma, há um tempo atrás, que ele ressuscitou e que ele é Deus, ele é filho de Deus. E ele então, né, começa a se interessar pela religião, hoje que chamamos de cristianismo, na época era o Netzarim, né? E aí então Constantino
torna o que nós conhecemos hoje o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então aqui começa oficialmente o nome cristãos, porque aí já começa então o próprio Satã muda de estratégia, porque ele começa agora a alterar, né, o DNA da igreja, da eclésia, da carral, por meio de casamento. Entenda bem essa profecia, porque isso aqui é primordial. Olha, ele fala assim: eu tenho poucas coisas contra ti. Primeiro ele fala aqui de Antipas, a fiel testemunha que foi morto. Foi nesse período do 4º e do 5º século que os Netzarim começam a desaparecer, ok? Aqueles que guardam os mandamentos e seguem as doutrinas dos apóstolos, né? Eles começam a desaparecer. Então, como o cristianismo começa a aparecer, né, de uma forma que ele... Aqui você tem que entender que há um concílio entre os judeus, né, e os líderes então atuais que começam a surgir da igreja cristã. E eles começam a falar: olha, nós temos que dividir o judaísmo e o cristianismo definitivamente. E eles então começam um novo período. E é aí onde começa, né, os Netzarim a desaparecer. Ou você é cristão dos moldes de Roma, ou você é judeu nos moldes da sinagoga de Satanás. Então ele começa então uma perseguição acirrada a ponto de começar a destruir esses que se levantam ainda para defender, né, a verdade. E aqui é interessante que aparece Antipas. A palavra Antipas é esse que é contra tudo, que é contra todos. E ela é fiel testemunha, ele chama aqui no texto. Olha que interessante. E aqui ele olha para você ver o tanto que a profecia é precisa. Ele diz aqui que uma coisa tenho contra ti, que tolerares a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, você tem que entender quem foi Balaão. Foi um profeta que era um profeta do Altíssimo. Na época do povo de Israel, quando estava peregrinando pelo deserto, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel por 3 vezes por ordem de Balaque. Só que quando ele abre a sua boca, ele não consegue amaldiçoar, só bendizer, porque o povo de Israel era protegido pelo Eterno, pelo Criador, por Yahweh Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Então, como ele não tinha o que fazer, ele tem a excelente ideia maligna das trevas. O que ele faz? Ele então ensina Balaque e falou: olha, faz o seguinte, como nós não podemos contra esse Deus que é poderoso e vem fazendo maravilhas, então faz o seguinte: instrui as suas mulheres a se misturarem, se casarem com os israelitas, entende? E ensinar eles a adorar os deuses pagãos, ok? E a se prostituírem com elas. Olha o conselho de Balaão para Balaque, ou seja, mediante casamento. Exatamente o título, exatamente o significado da palavra pérgamo. Através de casamento. A precisão é tremenda. E ele diz mais, e aqui também nesse período começa então a ascensão, né, ele diz aqui a doutrina dos nicolaítas. Não, então, como eu disse na carta passada, não existe referência de nenhuma religião de nicolaísmo, mas então quando a Bíblia não fala sobre isso, você refere então você busca então a interpretação da palavra. Então, Nikaos Laikos, ou seja, conquistadores do povo. Aqui começa então uma ordem de clericalismo, a ascensão do clericalismo. O clero e a plebe começa a ficar muito bem dividido. O clero romano e a plebe romana começa a ser então dividida aqui nessa doutrina, as duas doutrinas que o Senhor diz que abomina, tem contra esse modelo de igreja, que é então, né, caracterizado aqui o nascimento, né, do novo modelo de igreja romana, que veio através de Roma, ok? Não estou falando mal de ninguém, estou contando aqui uma história para os irmãos, dentro de uma profecia que é extremamente precisa. E aqui o mais poderoso é que ele se identifica aqui, que é aquele que tem a espada de 2 gumes, ou seja, só ele pode separar, dividir exatamente o que é a essência da igreja e essa mistura por meio de casamento que estava acontecendo. Ele diz aqui logo no começo. E no final ele termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz assim: ao que vencer, dali de comer do maná escondido, e dali é a pedra branca com um novo nome escrito, qual ninguém pode conhecer senão aquele que tem. Aquele promete a revelação profunda.
Sabe, porque maná fala da palavra do Criador. Quando você fala de maná, fala da palavra do Criador, ou seja, a manifestação do verbo vivo, ou seja, a manifestação de Jesus dentro da própria eclésia, da carral. Ele diz assim: se você vencer esse modelo de igreja, você vai conseguir ter revelações poderosas e profundas por parte de mim em um novo nome no mundo espiritual que ninguém vai conhecer, a não ser você mesmo. Poderoso isso. Então é tremendo quando você vê a precisão de uma profecia dessa, né, de uma revelação dessa. E aí a gente parte então para a quarta carta, que é a carta de Tiatira. E é um anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o filho de Yahweh, né, de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como a dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei-te a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, basicamente aqui, a igreja, né, de Tiatira, o nome Tiatira significa sacrifício contínuo, ou seja, sacrifício contínuo, ok? Esse é o significado do nome Tiatira. Aqui ele se identifica assim: eu sou filho de Deus. E ele diz mais: tem os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente. Aqui ele faz uma referência à entrada do tabernáculo, ok? Que é interessante, porque ali é onde era queimado o holocausto, e depois de queimado o holocausto, feito sacrifício e queimado o holocausto, né, o sacerdote, né, os levitas lavavam suas mãos na bacia de latão reluzente ou de bronze, né, que ele via nele ali o próprio rosto. E o bronze fala então de arrependimento de obras mortas, arrependimento de pecados, né? Fala de arrependimento. E olhos como chamas de fogo, ou seja, o sacrifício contínuo, que agora não era mais feito através de animais, né? Ou seja, agora era pelo sacrifício eterno do Messias. Era um novo tipo de modelo de fé, de entendimento, que ele passava aqui agora para a igreja, porque a igreja desse século, agora que você tem que entender, que é do 6º século para frente, até mais ou menos o século X, essa igreja aqui começa então um movimento de queda constante, até chegar por volta do ano 1000, ok? Que é onde entra então na próxima carta que eu vou falar amanhã. Mas assim, até próximo ao ano 1000, o ano 900 e alguma coisa, essa igreja Tiatira, né, ela vem mantendo então, né, a chama ainda acesa, né, e alguns poucos ainda continuam a serem fiéis em meio, né, à queda constante que começa a acontecer então a partir desse tempo. Ou seja, o sacrifício contínuo começa a ser esquecido, ou seja, a obra do Messias começa a ser misturado então com as indulgências, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? com adorações, né? Que aqui ele fala tolerados a Jezabel, com adorações a outras coisas, né? E outras situações. E aqui chega um ponto que, né, a era negra da igreja começa então até vender terreno no céu. Então a situação aqui começa a ficar caótica, complicada. E é interessante aqui porque logo aqui
No final, ele tem uma promessa poderosa. Ele fala: se você permanecer fiel até a morte, ou seja, até o fim, até que eu comece a restabelecer de novo a ordem no meio da minha igreja, né? Eu vou lhe dar poder sobre as nações, e com vara de ferro você as regerá. Olha que interessante, porque essa mesma referência você acha em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, né? O filho varão que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui você acha essa referência a capítulo 12 de Apocalipse. E ele diz mais aqui, ele disse: dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã faz uma referência a Jesus, né? Ele é a brilhante estrela da manhã, como diz o profeta. E ele diz mais, que essa autoridade, porque aqui ele está falando de uma autoridade, essa autoridade vai vir pela perseverança, ou seja, por guardar a fé até o fim e não esmorecer, custe o que custar. Entende isso? E exatamente esse tempo aqui é um tempo onde a história conta que é a era negra da igreja. A própria igreja, né, romana, ela admite isso, que começa a entrar numa era negra. Aqui os cultos eram celebrados em latim, uma língua já morta, uma língua que já está começando a ser esquecida. E o celebrante, né, que era o padre, o monge, celebrava de costas para o povo, e o povo não entendia nada, ou seja, da mesma forma que entrava, talvez saía até pior daquele momento ali, porque não era compreendido nada. Uma missa que era ou uma reunião, uma celebração que era feita em uma língua que o povo não entendia e o povo não compreendia, e era passada então uma doutrina de algo que era completamente contaminado. E você vai entender que aqui tem aqueles que perseveraram. Você vai entender no próximo vídeo, porque essa carta de Tiatira está conectada com a carta de Sardes. E você vai entender por quê. Porque é uma transição de uma grande queda e depois começa então uma restauração, uma recuperação, onde o próprio Deus começa a levantar os seus, e você vai entender então no próximo vídeo, ok? Shalom? É uma sequência então que você, se você perdeu, comece então pela introdução e venha pegando a sequência das próximas cartas, né? Já falei duas, terminamos agora outras duas, para que você possa fazer uma conexão. E todos esses modelos de igreja começaram no seu tempo e existem até os dias de hoje. São modelos de igreja, ainda existem, ok? Shalom, fique na paz. Eu não vou citar nenhum nome de igreja aqui, pode ficar tranquilo. Não tenho nada contra nenhuma delas, até porque todas elas têm os seus remanescentes fiéis. Dentro das próprios modelos de igreja, tem lá pessoas fiéis que vão receber o seu galardão. Amém? Fique na paz e até amanhã no próximo.